Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 17 de julho e eu vou trazer para vocês uma atualização semanal dos dados da Covid-19 aqui em Porto Alegre. Então, para começar, vamos fazer uma análise da represagem. Aqui a gente está com a curva da semana passada, no dia 9 estava registrando aqui 4.489 casos e hoje, no mesmo período, já estão sendo registrados para esse dia 5.479 casos. Então, uma represagem muito alta, 990 casos ou 22% que demoraram até uma semana para entrar. E olha a represagem de 2 semanas atrás, 568 casos ou 14%. Então essa represagem aqui ficou muito alta e olha que a represagem de 3 semanas ainda não é desprezível. Essa semana entraram muitos casos que estavam represados então, ou seja, as últimas 3 semanas foram atualizadas e não com poucos casos, tá? Então, hoje a gente está registrando em Porto Alegre 5.860 casos, mas a gente pode supor que tem uma certa represagem de casos e colocando 15% de represagem, eu espero que não chegue a isso tudo, mas só que como semana passada foi 14% a represagem de 2 semanas, eu acho que não está tão longe de uma possibilidade de colocar 15% para hoje a represagem, e o que dá mais 879 casos. Então a estimativa é 6.739 casos hoje, o que dá um aumento considerável das semanas anteriores. A gente via que estava acelerando, a gente estava aqui em 300 casos por semana, 460 casos por semana, 630 casos por semana, e aí chegou num patamar aqui de 700, 770, 704, 800, 750, e se chegar nesses 15% aqui, a gente vai estar com 1.260 novos casos só nessa semana do dia 9 ao dia 16. A epidemia aqui em Porto Alegre está num momento de crescimento, a gente está num momento bem complicado da epidemia. Então aqui tem os novos casos por dia, só para a gente ver que no dia 6 de julho a gente teve um dia que registrou quase 200 novos casos no mesmo dia. Na verdade, 2 dias aqui, tem outro dia na semana anterior, mas esse daqui é o recorde. E a gente então tem as médias semanais, mas essas são as médias antes desse ajuste da represagem. Com o ajuste da represagem, a gente vê um avanço muito grande nessa semana. A gente vinha aqui crescendo, aí deu uma estabilizada e agora cresceu novamente. Vamos ver se não fica em 180, mas dificilmente vai ficar muito mais baixo do que 130, 140. Vamos lá. Casos ativos, a gente aparentemente deu uma estabilizada, até deu uma decaída aqui, mas só que de novo, estimado 3.554. Então a gente está subindo aqui o número de casos ativos durante essa semana. Claro, com muitos casos, tem muitos casos ativos. E o número de óbitos. Isso daqui, pessoal, é uma curva que está me assustando demais aqui em Porto Alegre. Está muito complicado. Olha o aumento da taxa de letalidade. A gente saiu de taxa de letalidade aqui de 2%, 2,2%. Aí passou para 2,8%, essa semana está em 3,3%. Claro, vai dar uma diminuída depois que entrarem aqueles 15%, mas mesmo com essa diminuída vai ficar em 2,8%, o que é uma taxa muito alta, perto do que a gente já percebeu. O número de óbitos está aumentando significativamente. Olha só, 50 novos óbitos na semana do dia 2 ao dia 9, depois 40 novos óbitos da semana do dia 9 ao 16. É bom que foram menos óbitos do que na semana anterior, mas continua sendo um número muito alto, muito grande de óbitos, e as UTIs estão sobrecarregadas, gente. Hoje a gente está com 251 pacientes oficiais de Covid-19. É muita gente. As nossas UTIs estavam preparadas para suportar 240 pacientes Covid, já tem 250, e isso era com um extra. A gente já está no 3º estágio de aumento do número de leitos. E olha só aqui
292 pacientes se considerar os pacientes suspeitos, porque paciente suspeito de Covid também tem que ser isolado separadamente. Então, a gente está com as UTIs muito sobrecarregadas, a lotação está na faixa de 90%, tem só 82 vagas de UTIs em Porto Alegre, e essas vagas, eu tenho a impressão que praticamente nenhuma é vaga para Covid. As nossas vagas Covid, elas esgotaram. E a gente agora está numa situação muito crítica, os óbitos estão aumentando e é agora que eles vão aumentar mais. Assim, a situação de Porto Alegre para as próximas semanas está muito complicada, pessoal. Eu detesto falar isso. Eu queria vir aqui dizer que está tudo bem para vocês ficarem tranquilos, mas não é o que está acontecendo. Infelizmente, a situação agora está crítica. A gente tem que se preparar para fechar tudo. A Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde tem que se articular para fazer lockdown. Não tem mais jeito, não tem outra saída. O lockdown é a saída mais extrema. Eu sei que ninguém quer lockdown, eu não quero lockdown, mas só que é o que a gente precisa, é um mal necessário que vai ter que acontecer agora em Porto Alegre, pessoal. Eu até achei que hoje, da reunião que teve na Prefeitura, ia sair um decreto, um anúncio, ainda não saiu nada. Vamos ver, vamos esperar nos próximos dias aí para ver se vem esse decreto de lockdown. Eu, por mim, sinceramente, lockdown a partir de segunda por 14 dias no mínimo. E lembrando que lockdown não é o que está sendo feito até agora. O lockdown, ele impede a saída, ele não está fechando os lugares onde a gente pode ir, porque por enquanto as medidas são de fechamento do comércio, de fechamento dos parques, de alguns, né? Então a gente está sem lugar para ir. Mas nada impede a nossa circulação. O lockdown é diferente, ele impede a circulação. Por isso que ele é muito grave, ele deve ser adotado só em emergências, tal qual a emergência que a gente está vivendo, e tem que ser por um período curto, 2 semanas, no máximo 3 semanas. Então, mas tem que ser feito, porque senão a gente vai estar naquela situação em que os médicos têm que fazer aquela escolha, quem é que vai para UTI, quem é que não vai para UTI, porque não tem mais UTI, pessoal. E a doença não vai parar se a gente continuar na rua, tá? Vamos lá, continuando. Então, aqui, só pra gente ver a evolução dos pacientes de UTI, teve aqui, ó, tipo, 3 dias, 4 dias que ficou mais ou menos tranquilo o número de pacientes em UTIs e o pessoal já achou, ó, meu Deus, que maravilha, mas não, continua subindo. Isso daqui é pessoas que saíram. Infelizmente, eu vou ter que falar uma coisa horrível, mas nessa semana foi a semana com o maior número de óbitos. Ou seja, liberaram vagas das UTIs aqui, esses óbitos. Vamos ser honestos, né? E então aqui teve uma estabilidade momentânea, mas só que nem foi tanto estável assim, saiu de 165 para 191. É um acréscimo aqui de sei lá, 20% mais ou menos. E essa semana teve um acréscimo maior ainda de 30%, aliás, um pouco mais do que 30%. É muita complicação, pessoal. É triste essa situação. Vamos lá, desafio Porto Alegre, isolamento social tentando chegar em 55%. Esse desafio Porto Alegre, ele sempre traz o índice do dia anterior e eu queria trazer aqui os dados da semana anterior. A gente chegou numa média durante a semana de 44%, é uma média baixa, a gente tinha que estar chegando aqui em 55%. Aqui a média, incluindo sábado e domingo, que o pessoal realmente fica mais em casa, tem uma aderência maior ao isolamento social, no domingo chegou a 60%, é muito bom esse índice. Aliás, para domingo poderia ser maior, porque olha só, aqui em março a gente já chegou a 70%, né? Praticamente num domingo. Então, para domingo, 60% tá bom, mas podia melhorar. E a média semanal, 47,3%. Por que a gente quer chegar em 55% na média? Porque aí o número de casos começa a diminuir. Parece mágica, mas não é ciência, pessoal. Se a gente conseguisse fazer 55% do isolamento social, a gente ia ver que os números iam começar a diminuir dali a 2, 3 semanas. Por isso que eu tô hoje falando sobre o lockdown, porque se sem lockdown não tá tendo resultado isso daqui, eu acho que tem que botar um lockdown para a gente começar a ver esses resultados. Mas enfim, vamos falar um pouquinho dos bairros. Aqui a comparação visual, os dois estão praticamente iguais. E aqui a Restinga é um bairro vermelho essa semana, teve uma variação muito grande, foi a maior variação entre os bairros com maior número de casos, aliás, entrou na lista hoje, eu acho.
e saiu de 74 casos para 87. Então me preocupa um pouco aqui a situação da Restinga. O Sarandi também, o Sarandi, claro, é um bairro imenso, mas só que está crescendo bastante também, tem que tomar cuidado aqui. Ganhou essa primeira posição ingrata pela primeira vez. O Petrópolis não é o bairro que está com o maior número de casos. Teve um avanço pequeno o Petrópolis, teve um avanço grande o Sarandi e ultrapassou o Petrópolis. E Rubem Berta aqui ganhou azul porque teve um crescimento pequeno, muito bem, isso é muito bom. E agora, em incidência, em maior número de casos por habitante, a gente teve 4 bairros que não alteraram o número de casos, ficou com 0% de variação, vários bairros com uma pequeníssima variação na incidência, e só um bairro aqui que teve uma variação muito grande, que foi o bairro São Caetano, chegou a 661 casos a cada 1000 habitantes. Então, Anchieta continua com uma maior incidência, mas só que está crescendo pouco. Todos esses bairros com incidência acima aqui de 700 casos a cada 100 mil habitantes, eu falei 1000 habitantes antes, deixa eu me corrigir, é casos a cada 100 mil habitantes. Imagina, 600 casos a cada 1000 habitantes é 60% da população. Não é isso. E então, Anchieta aqui continua no topo, e o único bairro que está preocupando aqui é o São Caetano, que está subindo mesmo, tá? Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. Não foi uma semana muito legal, a gente teve muitos casos aí represados entrando, então a expectativa é que nas próximas semanas a gente também tenha mais casos represados. Bem, talvez não, né? Talvez tenha entrado tudo o que tinha para entrar que estava atrasado, mas, enfim, espero que a coisa melhore. A notícia ruim mesmo é as UTIs. As UTIs a gente já está acima da nossa capacidade e a gente tem que aumentar o número de leitos de UTI do jeito que puder, mas a gente sabe que é muito difícil aumentar o número de profissionais da saúde. Espaço físico até tem, mas às vezes não tem profissional da saúde para trabalhar naquele espaço físico, tá, pessoal? Então, muito obrigado. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Se cuida, se cuida, se cuida, cuida de ti, cuida do próximo, cuida da sociedade inteira, tá? A gente está chegando num período muito complicado e se a sociedade não fizer a sua parte, também fica mais difícil ainda, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.